Olá, amigos, estamos iniciando nosso estudo da análise das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Eu sei que muitos às vezes acham que não tem tempo para ler, para fazer um estudo, por isso precisam mesmo desses vídeos, mas eu acredito que se você se esforçar, você consegue pelo menos 15 minutos do seu tempo para ler um pouco da obra. Vai marcando, vai lendo aos poucos, seja ao acordar ou antes de dormir, em algum intervalo de tempo, 15 minutinhos você consegue ler uma questão, uma resposta, pensar, meditar um pouco, marca ali, todo dia vai fazendo isso. Quando você vê, já leu o Livro dos Espíritos todo, não esquecendo de ler a introdução, todos aqueles apêndices ali que contém também. Em geral, as pessoas não gostam muito de ler o livro físico, mas temos também ele em PDF e o download é gratuito pela própria Federação Espírita Brasileira. Então vamos iniciar, Hoje nós trataremos da questão 29, e Kardec já tratando de propriedades da matéria. Mas antes, iremos fazer a nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento, pedir ao Mestre Jesus que esteja presente, nos dando permissão para fazer o nosso estudo, com o Espírito da letra, com o auxílio dos Espíritos bons que nos acompanham, que torcem por nós para a nossa evolução. Agradecemos mais uma vez. Obrigado, que assim seja. Então vamos iniciar já lendo a questão de número 29. E diz o seguinte: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E os Espíritos respondem: da matéria, como entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui-se fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. E Kardec faz um comentário: a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso do mesmo modo que não há alto nem baixo. Interessante, mas nós precisamos recordar esses conceitos de ponderabilidade, de gravidade, porque é importante para que possamos compreender melhor porque Kardec está fazendo essa questão aqui. São várias questões dentro de propriedades da matéria, que se seguem aí à frente. E o interesse, é claro, de fazer com que nós venhamos a entender melhor, mais lá na frente, quando ele tratar melhor sobre espírito, sobre fluidos, E porque se nós não tivermos uma base boa como essa, conforme Kardec preparou aqui para todos nós, não vamos conseguir compreender. Então eu trouxe aqui alguns conceitos que eu quero dividir com vocês. Eu sei que muitos devem recordar, porque são conceitos que aprendemos no ensino fundamental. Por exemplo, a ponderabilidade da matéria é uma característica fundamental que está relacionada ao peso e à capacidade de ser pesada. Por isso que é ponderabilidade, que é de peso. E a definição é de que ela se refere à qualidade de ser ponderável, ou seja, algo que pode ser medido em termos de peso. Então, quando dizemos que algo é ponderável, estamos afirmando que é possível avaliar o seu peso ou examiná-lo, que é o caso, nós temos balanças em casa para você poder se pesar, tem balança na cozinha, que às vezes você vai fazer um bolo, alguma coisa assim, você precisa pesar os ingredientes. Então tudo aí que nós conhecemos, que nós convivemos, é ponderável. E aí fica mais fácil da gente entender. E Kardec quer saber se a matéria, se a ponderabilidade é uma dessas propriedades mesmo da matéria. Então eles falaram, os espíritos responderam que da matéria que a gente conhece, que é essa matéria mais bruta, que está aí ao nosso redor, nosso próprio corpo, organismo.
Então, os materiais ponderáveis e imponderáveis. Na física, a matéria é qualquer coisa que possui massa, ocupa espaço e está sujeita à inércia. Então, veja que a física caminhou até as micropartículas, né? Porque o átomo tem peso também, tem massa. Então, portanto, a maioria dos materiais que encontramos no nosso dia a dia é ponderável. Então, nós podemos, por quê? Nós podemos medir seu peso usando balanças e outros instrumentos. Existem vários tipos de balanças, até balanças mais sofisticadas, que vão medir peso de partículas. Até me recordei que outro dia eu estava trabalhando com ar-condicionado e existe também uma graduação de gás que se coloca no ar-condicionado trabalhando com a balança. Você coloca lá a botija de gás em cima da balança, vê o peso que se encontra e ao liberar o gás, aquela subtração de gás ali da garrafa vai diminuir o seu peso. Aí você deixa diminuir até chegar na quantidade de gás que você queria alimentar lá o circuito. É interessante que o peso, a ponderabilidade nos auxilia muito também, né, em atividades profissionais. Né, não só na venda, no comércio, né, mas na indústria, na parte científica. Então os materiais ponderáveis na física, qualquer coisa que possui massa, que ocupa espaço e que está sujeita à inércia. E a maioria dos materiais que nós temos aí no nosso dia a dia é ponderável, que nós podemos medir o seu peso usando balança e outros equipamentos. Até o ar tem como medir o seu peso. Então, no entanto, existe também a ideia da imponderabilidade, que dentro da física é o que se refere ao que não pode ser pesado, não pode ser avaliado ou examinado diretamente. Então essa noção está mais associada também aos aspectos espirituais ou sutis, porque dentro do espiritismo, conforme os espíritos falaram, o fluido cósmico é imponderável. O próprio corpo perispiritual, nós não conseguimos medir o seu peso, a não ser que ele esteja impregnado de matéria densa aqui do nosso planeta. Os espíritos atrasados geralmente possuem seu perispírito impregnado dessa matéria. Somos nós encarnados, somos espíritos atrasados, estamos aqui, impregnados dessa matéria também. E aqueles desencarnados que não acreditam que morreram, estão na superfície do planeta também. Na visão espiritual, então, dentro do espiritismo, nós podemos considerar que a ponderabilidade também se relaciona com a nossa interação direta com os corpos e substâncias materiais. Isso a gente não pode ter dúvida. Mas dentro dessa perspectiva, nós vamos poder entender que a ponderabilidade é uma expressão do fluido cósmico, que nos envolve, que se manifesta na matéria, porque essas transformações sucessivas aí do fluido vão até chegar à matéria mais densa, mais grosseira, conforme nós a conhecemos. Tá bom? Então, em resumo, a ponderabilidade vai estar ligada à capacidade de medir o peso dos objetos, dos materiais. Mas também pode ter implicações mais profundas quando nós vamos considerar esses aspectos espirituais. Tá? Por quê? Porque o fluido cósmico universal é um conceito fundamental dentro do espiritismo. E a citação de que os espíritos trouxeram para nós aí nessa resposta nos leva a refletir sobre essa relação entre a matéria ponderável e o fluido, que é mais sutil. Tá? Então aí eu trouxe para vocês aqui mais algumas análises para que possamos ler juntos aqui e compreender melhor. Então, lembrando o que seria o fluido cósmico universal. De acordo com os espíritos, é uma substância presente em todo o universo. Então, ele incorpora elementos também das ideias de Mesmer, que é o Franz
falava muito em magnetismo animal. Então, talvez ele estivesse começando a ter ideia sobre o fluido cósmico, né? Esse que envolve o planeta. Esse Christian Friedrich Samuel Hahnemann, né, da homeopatia também, ele acreditava na existência. Então você veja que a observação de alguns fatos relacionados com a matéria permite a gente enxergar a existência do fluido cósmico. E lembrando que a matéria, então, ela pode ser ponderável e imponderável. Quando ponderável, essa matéria grosseira que nós conhecemos aí. E imponderável, ela vai para o plano espiritual com fluidos, né? Fluido cósmico, o fluido cósmico universal, né? Os fluidos deletérios que às vezes nós produzimos com nossos pensamentos, os fluidos curativos, né, que produzimos também. Então, quando consideramos matéria como parte do fluido cósmico universal, ela se torna imponderável para nós. É isso que a gente tem que observar. Tá? Então, essa matéria etérea, sutil, embora não tenha peso tangível que a gente possa analisar, é o princípio, né, vamos dizer assim, invisível da nossa matéria pesada. E já com relação ao perispírito, que nós vamos ainda fazer um estudo mais à frente, bem mais à frente, Kardec tem outras questões que envolvem o perispírito. Esse fluido cósmico, na sua forma quintessenciada, é a base para a construção do perispírito, né? Nosso corpo espiritual, perispiritual, vamos dizer assim. Então, o perispírito é uma estrutura intermediária entre o espírito imortal, que é imortal, né, e o corpo físico. Ele então é moldado a partir desse fluido sutil e vai desempenhar um papel fundamental na comunicação entre o mundo espiritual e material. Veja a importância, né, de ser, nesse caso, imponderável. E eu trouxe outro ponto que se trata da evolução e transformação, porque o fluido cósmico universal ele pode assumir dois estados: a eterização ou imponderabilidade, que nesse caso ele está associado aos fenômenos espirituais, e materialização ou ponderabilidade, que aqui ele vai estar relacionado aos fenômenos materiais observados pela ciência. Tá? Resumindo, né, de tudo isso que nós falamos, nós vemos que o fluido cósmico universal ele é uma ponte entre o mundo espiritual e o material, porque ele nos lembra de que a matéria vai muito mais além desses nossos sentidos físicos aqui, tato, olfato, né? A gente vai sentindo, né? Podemos perceber até com o paladar, né? Que nós mastigamos matéria. Então a sua imponderabilidade, lá no caso do plano espiritual, não vai diminuir a importância como princípio invisível da nossa existência, não tem como, porque a molécula primordial está ali. Então, vamos ficando por aqui. Eu gostaria que vocês buscassem dentro uma pesquisa em obras espíritas sobre essa parte de propriedade da matéria, do fluido também, para que nós possamos assim ter uma compreensão melhor do que virá lá para frente. Kardec ele já vai nos preparando com algumas questões, sempre numa lógica, numa sequência importante, para que não tenhamos dúvida lá no final. Porque se ele trouxesse aqui propriedades da matéria, nós precisamos falar disso para que você entenda que o fluido é imponderável, ia ficar muito complicado. Então ele vai tratando aos poucos, vai abrindo nossa mente, nossa compreensão, e assim nós vamos conseguir entender mais lá na frente umas questões que são mais difíceis, né? Por isso que parece até uma
figura de exagero, né? Começar pelo começo. Não temos como ir direto ao ponto lá no meio ou no final das questões. Nós precisamos estar analisando, compreendendo bem, ter uma base boa, tá bom? Então vamos ler mais um pouco aqui a questão, vamos ler mais uma vez. A questão 29, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E os espíritos respondem, da matéria, como a entendeis? Sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixe de ser o princípio da vossa matéria pesada. Ficamos por aqui. Esperamos vocês no nosso próximo estudo. Façam suas anotações, suas críticas, né? E procurem encontrar um tempinho para fazer a leitura das obras básicas do Espiritismo. Até a próxima.